Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. Termômetro marcando 15 graus em São Paulo, começando meio friozinho, mas o dia tá só começando, né? E agora é hora de ficar bem atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 5 de junho. Aliás, 6 de junho. Vamos então conferir os assuntos que são destaque nesta edição. Pela quarta vez desde o início das enchentes há um mês, presidente Lula viaja ao Rio Grande do Sul e discute ações de reconstrução com o governador. O Senado aprova projeto de lei que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação. O texto inclui a cobrança do imposto de importação nas compras inferiores a $50. A Justiça suspende leilão do governo para compra de arroz importado. E ainda, primeira morte por infecção humana pela gripe aviária H5N2 é confirmada no México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vem comigo! Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Rio Grande do Sul pela quarta vez desde que o estado foi atingido pelas enchentes. Durante o trajeto, Lula estará acompanhado do governador gaúcho Eduardo Leite para discutirem ações para o estado. Nessa visita, o presidente Lula vai visitar Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, dois dos municípios mais afetados pelas enchentes. Eduardo Leite esteve em Brasília nesta quarta-feira para participar de uma cerimônia sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e se reunir com os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O governador gaúcho foi convidado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para participar do anúncio de ações federais ambientais. Durante a viagem para o Rio Grande do Sul, Leite e Lula devem discutir planos para o estado. Segundo o governador, os municípios gaúchos podem perder até 10 bilhões em arrecadação com impostos durante este ano, pois o recurso que será economizado com a suspensão da dívida com a União deve ser aplicado em ações de reconstrução. Eduardo Leite disse que a perda de arrecadação impacta no dia a dia, como na prestação de serviços municipais e em atraso de salário de servidores. A segunda medida é a criação de um programa de redução de jornadas e de salários, assim como ocorreu na pandemia da Covid-19. Mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas pelas enchentes. 172 óbitos foram confirmados e 44 pessoas seguem desaparecidas. Mais de 50.000 alunos da rede estadual ainda estão sem aulas. Cerca de 22 escolas foram totalmente destruídas e terão que ser reconstruídas. Nesta semana, o governo estadual anunciou a liberação de 46 milhões para obras, compras de mobiliário e merenda escolar. E olha, ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde confirmou mais 2 mortes por leptospirose. Com isso, o número total de óbitos pela doença sobe para 15. Segundo o último balanço, foram registradas 3.658 notificações da doença e 242 casos confirmados. Uma projeção do Ministério da Saúde aponta que os episódios da infecção causada pelo contato com a água contaminada por urina de ratos podem chegar a 1.600. E o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, chamado MOVER. O texto também do Senado inclui a cobrança do imposto de importação nas compras inferiores a $50. O projeto deve retornar para análise da Câmara. O texto do projeto traz incentivos financeiros e redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. Para que tenham acesso aos incentivos,
As empresas devem ter projetos aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento e aplicar percentuais mínimos da receita na pesquisa e no desenvolvimento de soluções alinhadas à descarbonização e à incorporação de tecnologias assistivas nos veículos. O projeto também incluiu uma emenda que prevê taxação de produtos importados até $50. Se o texto for aprovado também na Câmara, para onde voltou, vai encarecer as transações comerciais de plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. A cobrança é popularmente chamada de taxa das blusinhas. E caso o projeto vire lei, as compras que antes eram submetidas à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com alíquota de 17%, terão também a cobrança de 20% sobre o valor do produto e do frete. Foram excluídos do texto outros conteúdos, como a exigência de uso de conteúdo local na exploração e escoamento de petróleo e gás, e incentivos para a produção nacional de bicicletas. E a Justiça suspendeu o leilão do governo para compra de arroz importado. O juiz substituto da Justiça Federal da 4ª Região, Bruno Rich Fagundes de Oliveira, concedeu liminar na noite de ontem, suspendendo o leilão da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para a compra de 300 mil toneladas de arroz importado. O leilão foi agendado para esta quinta-feira pelo governo, diante do risco às plantações e escoamento provocado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor de arroz do país e que os estragos causados pelas chuvas devem comprometer a produção local de arroz. Mas, segundo o juiz, é prematuro agendar o leilão, pois não há comprovação de que o mercado de arroz nacional sofrerá o impacto negativo esperado pelo governo federal. O Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo devem fazer uma assembleia para votar a suspensão da greve, que estava prevista para amanhã, sexta-feira. Se aprovada, as operações das linhas de ônibus vão seguir normalmente. Após a audiência na Justiça do Trabalho, o Sindicato dos Motoristas se mostrou favorável a suspender a paralisação, marcada para essa sexta-feira. Apesar disso, o estado de greve deve se manter até o fim do mês, quando termina o prazo para as negociações com as empresas que operam o transporte na capital. As partes concordaram em reabrir as negociações com a participação do Tribunal de Contas do município e com a criação de um corpo técnico para fiscalizar os contratos firmados pelas concessionárias com a Prefeitura de São Paulo. Além de membros das entidades sindicais, devem compor a comissão representantes do Ministério Público do Trabalho e das CPTrans. Entre as reivindicações das chamadas pautas econômicas, o sindicato pede um reajuste salarial de 3,69%, calculado pela inflação oficial e mais 5% de aumento real dos vencimentos. A greve paralisaria cerca de 60 mil funcionários, entre motoristas, cobradores e operadores do setor de manutenção e fiscalização de todas as concessionárias que prestam o serviço de transporte na capital e afetaria um contingente estimado de mais de 4 milhões de pessoas que usam o transporte diariamente. E a tecnologia também está sendo utilizada em favor das crianças. Mas 9 estados brasileiros passaram a utilizar uma ferramenta criada para ajudar a encontrar quem desapareceu no país. Vamos entender melhor na reportagem. A iniciativa surgiu de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, com a empresa de tecnologia Meta. A cooperação técnica entre o Ministério e a empresa se dá por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Cyberlab. Após a confirmação de algum caso de criança ou adolescente desaparecido, a Polícia Civil reporta a ocorrência ao laboratório, que em seguida comunica a Meta. Então,
Fotos e descrição das roupas utilizadas pela criança ou adolescente são divulgadas em todos os feeds do Facebook e do Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde a vítima foi vista pela última vez. Piauí, Acre, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amapá, o Rio Grande do Sul e Pernambuco foram os estados que aderiram ao protocolo recentemente. Já o Distrito Federal, Minas Gerais e Ceará já utilizam a ferramenta desde que o projeto foi lançado em agosto do ano passado. De acordo com o Ministério da Justiça, um caso já foi solucionado com o auxílio da novidade. Uma criança de 2 meses que foi encontrada e devolvida à mãe no Ceará em fevereiro de 2024. De janeiro a abril deste ano, foram registrados cerca de 6.500 casos de desaparecimento de jovens com até 17 anos no Brasil. E um estudo revelou que nunca houve tantas pessoas tão ricas no mundo. Enquanto isso, mais de 1 bilhão vive na pobreza. O mundo nunca teve tantas pessoas ricas e a fortuna delas nunca foi tão elevada graças a investimentos na Bolsa. Os dados são de um estudo publicado nesta quarta-feira pela consultoria Capgemini. A empresa considera que os ricos são as pessoas cujo capital disponível, sem considerar a residência habitual, ultrapassa $1 milhão. O número de pessoas que se encaixa nesta categoria aumentou 5,1% em um ano e alcançou a marca de 22.800.000, de acordo com o estudo World Wealth Report. A fortuna dessas pessoas também aumentou, com o patrimônio total avaliado em 86,8 trilhões de dólares, o equivalente a 4,7% a mais que um ano antes. Os dois valores representam recorde desde que a Capgemini começou a publicar o estudo anual em 1997. O nível de riqueza e o aumento paralelo das desigualdades motivaram nos últimos anos vários debates sobre como fazer com que as grandes fortunas contribuam de maneira mais eficiente com os impostos. No G20, Brasil e França defendem a adoção de um imposto mínimo mundial para os maiores patrimônios, o que poderia render mais de R$1 trilhão adicional caso os 3.000 bilionários do mundo pagassem pelo menos o equivalente a 2% da fortuna em impostos sobre a renda. E nesse cenário de desigualdade, o Fundo das Nações Unidas para a Infância anunciou que mais de 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos no mundo sofre de pobreza alimentar severa. O número significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de padecer com graves sequelas se não tiverem acesso a uma dieta nutritiva e diversificada. O UNICEF explicou que crianças que comem apenas 2 grupos de alimentos por dia, por exemplo, arroz e um pouco de leite, têm 50% mais chances de sofrer formas graves de desnutrição. A agência da ONU recomenda que as crianças pequenas comam diariamente alimentos de 5 dos 8 grupos alimentares principais, como laticínios, carnes, ovos, frutas e vegetais. No entanto, 440 milhões de crianças menores de 5 anos, que vivem em 137 países de baixa e média renda, não têm acesso a esse mínimo de 5 grupos todos os dias. Por isso, sofrem de pobreza alimentar. Situações graves como a desnutrição ou a magreza extrema podem levar à morte. De acordo com o UNICEF, se essas crianças sobrevivem e crescem, não prosperam. Elas têm desempenho pior na escola e na vida adulta apresentam mais dificuldade para se sustentar, perpetuando o ciclo de pobreza de geração em geração. E veja a seguir: primeira morte por infecção humana pela gripe aviária H5N2 é confirmada no México. E ainda, está planejando se mudar para Portugal a trabalho? O país muda a regra para solicitação de visto. Todos os detalhes daqui a pouco, não saia daí. E nós estamos de volta, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 47 minutos.
A presença de agrotóxicos é detectada em 24 alimentos, incluindo produtos vegetarianos. A análise é feita pelo Instituto de Defesa dos Consumidores. Os fabricantes afirmam que seguem os padrões de segurança definidos no Brasil. Uma das substâncias encontradas é proibida na Alemanha e na França por ser reconhecida como nociva. Um levantamento feito pelo Instituto de Defesa dos Consumidores mostrou que 12 marcas de alimentos ultraprocessados brasileiros, isto é, produtos que passam por diversos processos industriais e contêm aditivos, apresentam resíduos de agrotóxicos. As informações foram divulgadas no terceiro volume do Tem Veneno nesse pacote. No total, 24 alimentos vendidos em supermercados. Entre eles, opções vegetarianas até 563 substâncias maléficas foram analisadas. Dentre os produtos químicos encontrados, o herbicida glifosato foi a substância que mais esteve presente nos alimentos. Já a farinha de trigo, utilizada em grande parte dos produtos, é o ingrediente com a maior prevalência de contaminação com as substâncias consideradas prejudiciais à saúde. O empanado à base de plantas, sabor frango sadia, teve resquícios de 2 agroquímicos, enquanto o hambúrguer à base de plantas e empanado à base de plantas, sabor frango, Fazenda Futuro, presunto cozido, Aurora, bolo pronto sabor chocolate panko e bebida láctea de chocolate Piraquids. Em uma reunião realizada no último dia 29 com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questionou a agência pela falta de um posicionamento mais firme na regulação dos produtos químicos utilizados na agricultura brasileira. O advogado do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto de Defesa de Consumidores, Leonardo Pilon, explicou que a Anvisa ainda é resistente a adotar medidas rigorosas em relação a agrotóxicos e ultraprocessados. E a Organização Mundial da Saúde confirmou a morte de uma pessoa no México, no primeiro caso conhecido de infecção humana pela gripe aviária H5N2. As autoridades mexicanas haviam informado em 23 de maio à OMS sobre um caso confirmado de contágio pela gripe aviária H5N2 em uma pessoa de 59 anos, que havia sido hospitalizada na capital do país. O paciente morreu no dia 24 de abril e tinha histórico de doença renal crônica, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica de longa data. Ele desenvolveu febre, problemas respiratórios, diarreia e náuseas. A OMS confirmou que a origem da infecção é desconhecida e destacou que a vítima não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. A organização apontou que em março foi detectado um foco epidemiológico de gripe aviária do tipo H5N2 em uma granja avícola no estado de Michoacán, limítrofe com o estado do México. Com base nas informações disponíveis, a organização estima que o risco atual que esse vírus representa para a população é baixo. Nos Estados Unidos também foi registrado um foco de gripe aviária, mas do tipo H5N1, que se propaga há várias semanas entre o gado. Vários casos já foram detectados em humanos, mas ainda não houve nenhum contágio de pessoa para pessoa. E atenção, agora, estrangeiros que queiram morar em Portugal a trabalho devem pedir primeiro visto de trabalho ao Consulado de Portugal em seu país de origem. Só depois de obter o visto é que eles poderão entrar legalmente em terras lusitanas. Essa regra vale também para os brasileiros. Para quem já está em Portugal e tem visto, nada muda. As regras também não se alteram para quem está no país europeu e já deu entrada no pedido. Neste caso, o pior que pode acontecer é o pedido ser recusado e a pessoa ter que deixar o país. As alterações têm o objetivo de dificultar a permanência legal de estrangeiros e atingem também os brasileiros. A restrição na concessão de vistos de trabalho já era esperada e foi debatida durante a campanha eleitoral legislativa que resultou na eleição de Luís Montenegro para primeiro-ministro de Portugal em março. Restrições à entrada de estrangeiros são uma bandeira frequente e direta. E no caso de Portugal, existe um problema concreto: o aumento significativo de estrangeiros que moram no país, mas não têm emprego e chegam até a viver em situação de vulnerabilidade, dependendo de auxílio do governo. Pelas novas regras, a pessoa terá de sair do país e pedir o visto ao consulado português
português em seu país de origem e só poderá entrar em Portugal após obter o documento. Agora, os brasileiros que querem morar em Portugal com visto de trabalho e ainda não foram, podem fazer o pedido do procedimento ao consulado. O benefício aos brasileiros e demais integrantes de países de língua portuguesa está na promessa do governo de Portugal de que os pedidos de visto apresentados aos consulados desses países vão tramitar mais rápido do que em outras nações. A língua em comum e a proximidade cultural também podem beneficiar essas nacionalidades, facilitando os vistos em detrimento dos demais países. E agora, antes de encerrar, vamos fazer um tour pelo mundo, mas você não precisa de visto aqui não, viu? O destino de hoje é o sudeste da Europa, mais precisamente na Península de Balcãs. Você conhece a Romênia? Vamos então conferir juntos um pouquinho sobre esse país. A Romênia é um país que está localizado no sudeste europeu, na costa oeste do Mar Negro. Cerca de 22 milhões de pessoas vivem no país, que é rodeado de montanhas. A Romênia tem um alto índice de desenvolvimento humano, além de um PIB per capita, que é o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes, de quase 15 mil dólares. Uma curiosidade é sua malha ferroviária, que é uma das maiores do mundo e tem grande importância na economia do país, que é impulsionada pelo comércio. E como de costume, vamos usar a tecnologia para conhecer em tempo real um pedacinho da Romênia. Nada melhor que visitarmos uma paisagem que simboliza o país no seu relevo. Saindo do Brasil, então, vamos para a região montanhosa dos Cárpatos romenos. Os Cárpatos formam uma cordilheira de 1.500 quilômetros na Europa. Além da linda paisagem, algumas cabanas foram montadas entre elas. É o caso da cabana Balea, que você está vendo aí na esquerda da sua tela e funciona como hotel para esquiadores. O lago é glacial, aliás, e por isso nada adequado para lazer, viu? Porque é muito gelado. Mas vale a vista, né? No fuso horário agora são 2 horas da tarde, 55 minutos por lá, 6 horas à nossa frente. E com essas imagens da Romênia que a gente encerra esta primeira edição para dar aquela boa vontade de viajar, né? Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e a gente se encontra na segunda edição à 1 da tarde. Até lá!